Ora, bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Era isso que tu querias, não era, Joel? Ouvir o pregão, Exatamente. o pregão. Exatamente, gosto disso. Estamos bem, meu amigo? Como é que é? Estamos? Cá estamos. Cá estamos. Olha, coisas muito importantes. Que é? Vi uma grande série. Olha, uma série, como eu já não via em 2 dias, os episódios também são curtos, 30 minutos e são 10, mas em 2 dias vi os episódios todos. The Bear, não sei se já ouviste falar. Está, Já e me ouvi contra falar. mim, agora contra mim me fustigo. Mim me Eu vi fustigo. isso é Netflix, Disney. Não, está na Disney, está Disney. na Disney. Sim. É da FX, acho eu, Sim. FX. É muito boa a série. O ritmo é frenético, é passado em Chicago, ele é um chefe. Pronto, Cozinha, né? pá, sim. Está bem ver coisas pouco, pouco woke e sem super-heróis, estás a ver? E Uhum. mesmo assim tens uma grande série. Esta série, há muito tempo que eu não vi uma série que dizia isto é uma grande série. Gostei imenso, gostei mesmo imenso. Gostei. Por acaso vi, mas não me chamou a atenção. Mas pronto, tenho Acho que vais curtir. Acho que vais curtir. É muito Deixa-me boa. sugerir-te, pegando um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, pá, uma pelo positivo, a outra pelo, ou melhor, uma sugerir a ver, eu achei piada, não pego nos super-heróis, mas pego no Star Wars, e achei piada e já vou atrasado, ao Obi-Wan Andor. Kenobi, Ah, não, ao também não vi. Obi-Wan. Achei piada. Foi? Pá, eu já não Principalmente aguento. porque, assim, eu não gostei da segunda trilogia, portanto, a do George Lucas, a dos anos 2000. Era Eh, muito má. Era pois, muito eles má. pegam na personagem do Obi-Wan, pá, eu acho que está feito com alguma piada e Ok. é ele a tentar salvar a princesa Leia quando ela tem 9 anos. Sugestão Ok. para não veres, Netflix, Midnight Club. Olha, nem ouvi falar. Não faço ideia o Pá, que é. é aparentemente uma série de terror do Mike Flanagan, que é o tipo do Hill House, e que continua a ser Esse, uma das minhas séries sim, e que foi favoritas. altamente, já falamos várias vezes isso. Mas esse gajo engana, né? Fez aquela grande série e depois as outras. Sim, quer dizer, o Bly Manor eu acho Ainda se via, ainda se é, via. Ainda tinha bons eu, episódios. sim, mas eu acho fraco. Mas depois foi, O depois. outro eu não desgosto, apesar de não gostar da premissa, aquela série que a gente viu dos vampiros, que já não lembro como é que se chama, que é passado numa ilha. E essa, Eu vi também isso. sim, é uma espécie de, viste, é uma espécie de Lembro disso. seita religiosa e depois eles são vampiros. Pá, eu vou ver e depois digo-te o nome. Bem, Mas até esta, devia ser muito bom, que não me lembro de nada. esta é uma série, tem piada a lógica, portanto é um grupo de miúdos que vai para uma casa e isto são todos, têm todos pouco tempo de vida. E eles juntam-se à meia-noite para contar histórias de terror. Epá, e a história de terror essencialmente mostra os medos e os terrores e de alguma forma a maneira como eles são. Ou seja, acaba por ter uma história que tu acompanhas de princípio ao fim com alguns mistérios e depois todos os episódios têm uma das histórias de terror ou duas que eles contam que acaba quase por ser uma série antológica com alguns contos. Alguns até têm alguma piada, mas o mistério central e a maneira como a história central é feita Não vale a pena. é para cortar pulsos. É Ok. para Pronto. cortar pulsos. Não irei ver, não Olha, irei ver. deixa-me cortar o cabelo em Epá, homenagem. eu também ia buscar isso. Vai, então vá lá, porque a Vamos os gente dois, corta. vamos os dois. Espera Vamos, aí. vamos, vamos, vamos. Vou buscar uma. Espetacular. Vai, Mas temos que. vamos- Não, desculpa, Joel. Tens de fazer isso com um ar sério, Tá. compungido, como se fosses tirar realmente o teu cabelo inteiro. Ok, estou preparado. Quando quiseres. Bem, quem nos está a ouvir tem que vir ao YouTube ver. Joel, Acho que explica foi o aí. melhor O que é momento. que a gente Olha, por acaso cortou o ainda ontem cabelo? estava.
eu depois de ver o teu story, estava a dizer à Joana, porque já o Paulo Ribeiro Foi através dele que eu mas vi. ele não postou a story, ou pelo menos eu não tinha visto aquilo. Ele postou uma coisa da Catarina e pensei Mas era que aquele fosse aquelas vídeo. coisas. Era aquele Realmente vídeo. foi. É. Foi, pronto, mas eu no dele Yeah. não vi o vídeo, não Não vi vi. aquela tontice. Yeah. Passou-me, ele posta às vezes algumas coisas, passou-me, mas depois Yeah. tu postaste também. Epá, e foi aí que eu abri, e foi, pá, não foi o melhor minuto do último ano, epá, anda lá perto. Estamos a Explica-me. falar, exato, explica, Não, vai, explica, leva-te explica, já. explica. Não, o que aconteceu foi que este vídeo que eu estou a falar foi no Instagram. Foi uma Bem, homenagem a sentida. Catarina Furtado, numa homenagem que está a ser feita por muitas mulheres. Sei que no Parlamento Europeu já não lembro quem é que foi, mas houve alguém que fez. Sei que grandes atrizes têm feito, cortar o cabelo. E a nossa Catarina Furtado também foi para o Instagram, como o Tiago há bocado estava a dizer, com um ar seríssimo, pega na tesoura e vai cortar o cabelo. E até aí, ok, tudo bem, pá, é para alertar para o que está a passar no Irão, creio eu. Só que o problema é que ela depois corta 1 centímetro de cabelo e aquilo foi a coisa É mais menos que um ridícula. centímetro. É menos Foi que um menos que centímetro. pá, e aquilo Menos, é tornou-se a menos. coisa mais ridícula. Atenção, ela não corta um centímetro de cabelo. Ela corta um centímetro de cabelo de uma mecha de cabelo que provavelmente estava ali com alguma ponta espigada ou coisa Provavelmente colada. ela já estava no cabeleireiro para a seguir fazer aquele corte. Pá, então aquilo foi das coisas mais ridículas que eu vi ultimamente. Mas qual é a coisa boa da internet? Além de tu teres partilhado, é os comentários. Pá, e havia um Não comentário que para mim, fui ver. pá, tens que ir porque é brilhante. Há uma que dizia: isto é a mesma coisa que quando nos jogos assim pedem 1 minuto de silêncio e a malta fez só 1 segundo de silêncio. Epá, é Eu tal acho e que é qual. pior. Eu acho que é pior porque, epá, sinceramente, para cortar aquilo com aquele ar, eu acho que ela estava a gozar. Porque ela pensou, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não quero pôr em causa o meu cabelo. Então colocou-se com um ar compungido, mas meteu tudo o que tinha a meter na cara, arranjou o cabelo e foi Estava cortar um linda, bocado de ela cabelo estava que linda. não fazia falta. A questão é essa. Portanto, o Ai, meu ponto não é Deus. esse. Mas a malta, Portanto, estamos a tentar sentir a dor dos outros com aquilo que não nos faz falta. eu Não, acho que a Catarina não. conseguiu resumir o estado dos nossos tempos naquele vídeo, que é aquela, toda a gente diz que sente muita dor dos outros, né? Estamos todos aqui e queremos, todos os problemas do mundo são os nossos problemas e nós vivemos, e depois a demonstração é que se está a ver o quão profundo aquilo nos está a tocar ao É, coração enquanto sociedade. Pá, foi ridículo. Eu esperava aquilo de muita gente, sinceramente, por acaso da Catarina Furtado. Nunca tive uma vez, uma ou duas vezes com ela quando fui fazer assim programas, nunca tive com ela, portanto não a uhum, conheço. uhum, Mas é uma pessoa que é querida, acho que é querida de todos os portugueses, já está cá há muito tempo. E esperava disto desta nova geração, que é um bocadinho mais tontinho, mas esperava da Catarina Furtado, sei lá. um bocadinho mais Epá, de ti. quando vi o vídeo, mas depois nos comentários também vi depois devia ser outra, uma atriz ou qualquer coisa que foi lá, e que o comentário ela foi brava. A bravura hoje em dia é definida por coisas muito estranhas. Epá, fogo, 2 cabelos tem, bravíssimo. Tu já está aqui o Putin até fica cheio de fascínio. Cortar o cabelo que eu estou a cortar é o mesmo que a Catarina cortar o cabelo que ela cortou. Não, não, é que no teu caso é assim, tu tens menos cabelo que ela, portanto qualquer pedaço de cabelo que tu Mas não cortes. faz falta, repara, isto já não cresce, portanto não. Não, mas é que a ti faz-te muito mais falta do que a ela, ainda por cima por causa disso, é que qualquer cabelo que tu tires não volta a crescer, de caso. Mas pronto, olha, animou, foi um bom tema para iniciar aqui o nosso podcast. Já agora, nós não temos dito isto, eu e o Tiago estamos aqui a tentar formar estes podcasts até para o podcast ser um bocadinho mais curto e estamos outra vez a tentar gravar todas as semanas e estamos a tentar obrigar-nos a todas as semanas ter uma ou duas frases, ou pode não ser frases, mas É um normalmente pelo tema, menos uma um coisa. tema ou qualquer coisa que trocamos ideias. É. Portanto,
Tiago, diz-me, o que é que tens por aí? Eu não é tanto para trocar ideias, mas a semana passada falámos de sofrimento, falámos de depressão. Uhum. E eu tinha encontrado uma citação na altura, enviei depois de gravarmos, e que eu acho que vale a pena. O Lutero foi casado com a Catarina, portanto, o Martinho Lutero, da Reforma, e estamos no mês da Reforma, casou com a Catarina, então há uma história gira, pelo menos a mim fez-me rir um bocado, e tem a ver com depressão. E já agora, há excelentes tiras de humor sobre a depressão. E tu, por vezes, sentes que as pessoas que fazem algumas dessas tiras passaram por aquilo. Portanto, de alguma forma, tentam rir com alguma coisa que não foi fácil. Então, a história é que o Lutero olha para a Catarina, e a Catarina está com um vestido preto, que não era propriamente habitual, e ele vira-se e diz-lhe: vais a um funeral? E ela diz-lhe: não, mas como tu ages como se Deus te tivesse morto, então eu quero me juntar a ti. E o relato continua, e Poxa, essa parece Catarina. que provavelmente melhor do que às vezes conversas muito longas, e aqui desculpem o sentido daquilo que eu vou dizer, mas claro, orar com a pessoa ou pela pessoa, a maneira como aquela tirada foi dita, e com a roupa vestida, parece que ele sentiu o baque ainda de forma mais séria. Portanto, foi algo que eu li na altura quando estava a preparar para a pregação, não utilizei, mas foi um episódio que acho que é interessante, porque da maneira como nós às vezes podemos ser surpreendidos e ser chamados à atenção de uma outra forma. Por acaso também esta, bem, está relacionado, embora bastante ainda afastado do que deste exemplo que tu trouxeste, mas esta semana estava a ouvir um podcast, que era o Honestly, da Barry Weiss, um podcast que eu gosto muito. E ela teve como convidado um senador republicano dos Estados Unidos, negro. Portanto, acho que é o único senador republicano negro nos Estados Unidos. E ele conta um bocadinho o percurso dele, ou por si só, né? Um senador republicano não é a coisa mais normal, mas há uma parte lá que quando ele está a contar a história dele, a história de família, o avô dele, ali nos anos pós-Primeira Guerra, ou seja, numa sociedade aí sim muito racista nos Estados Unidos, não tinham direito a nada, etc. Ele conta duas coisas. Uma das frases que essa é a frase que cruzou um bocadinho com aquilo que tu estás a dizer. Ele falava o avô recusou-se sempre a ver-se como uma vítima de qualquer coisa, e ele diz que, e há uma frase num podcast que ele manda que é: you are not a victim, you do what you can do with what you have, and exato, you do what you can do with what you have. Que é: tu não és uma vítima, tu fazes, que foi uma coisa que o avô lhe ensinou, tu não és uma vítima, tu fazes o melhor que podes com aquilo que tens. E achei muito forte, porque estamos a falar de uma pessoa que está a viver numa época que efetivamente era uma vítima, porque estava super limitada nas coisas que podia fazer. E outra das coisas que achei super interessante, e isso até falava com a Joana, como os exemplos que nós vemos, os exemplos que nós vemos e os exemplos que damos são coisas muito importantes. Ele estava a dizer que habituou-se a estar de manhã à mesa, e o avô dele sempre agarrado ao jornal, passava montes de tempo agarrado ao jornal, a ver o jornal. Só passado 15 anos, já ele tinha saído de casa, fez os estudos, etc., é que soube que o avô não sabia ler. O avô só fazia aquilo
porque ele foi viver, pronto, lá teve que viver com os avós, não podia estar com os pais, então ele e os irmãos foram viver com o avô, e o avô fazia aquilo mesmo para cultivar neles o gosto pela leitura, pelo ensino, por aprenderem. E achei isso super poderoso. Durante anos e anos, ele viu o avô fazer aquilo, e só passado já 15 anos depois daquilo, é que ele percebeu que o meu avô não estava a ler. E achei isso muito poderoso. Achei aquela coisa como às vezes as coisas, há coisas que conscientemente nós podemos fazer que podem ter um grande impacto na vida e na formação de outros. Achei isso muito poderoso. Tinhas aí uma citação também, porreira. Manda lá. Sim, essa. Que acho que eu te mando. Pronto. Esta que já foi há mais tempo, esta que não tem nada a ver, mas que eu também achei muita piada, também foi noutro podcast, que diz aqui, vou traduzir para português, de forma a que tenhas um país /Estado realmente livre, tu precisas da igreja. Sem a moralidade que a igreja te dá, o Estado, o Estado vai se tornar totalitário. E eu tendo a concordar, meu amigo, é verdade. Sendo que para nós, eu acho que enquanto cristãos, a igreja é muito mais do que o sítio onde a gente vai buscar a nossa moral, mas é verdade que é uma parte importante daquilo que nós somos, e a forma como nós nos conduzimos está muito ligada à nossa fé, portanto há uma moralidade associada. E eu tendo a concordar isto, porque o que se passa hoje em dia no Ocidente, agora vou falar com muita propriedade, coisas que não domino assim tão bem, mas para laicos como eu, o que se vê é que com esta ausência, e aliás, como acho que era Nietzsche que dizia, né, que matámos Deus, com a morte de Deus, tu deixas de ter um chão onde está a tua moralidade. Ou seja, aquilo em que tu dizes que é verdade, que nós acreditamos que a verdade está assente na palavra de Deus, está assente na Bíblia, etc. A partir de que tu tiras esse fundamento da tua sociedade, a moral vai se tornar uma coisa relativa, que cada pessoa sabe por si. E é por isso que nós estamos agora rodeados das frases do é a tua verdade, é a minha verdade. E toda a gente acha que tem a sua verdade, como se a verdade não fosse uma coisa absoluta. E porque é que, não tendo isso, e se a moral se torna relativa, porque é que o Estado se torna totalitário? Porque obviamente que alguém tem que dizer, espera aí, é relativo, mas há aqui coisas que não são relativas. E até nas coisas simples, por exemplo, questões de vida, né? Porque enquanto tu tens, se tiveres uma moral cristã, diria que seria simples a questão do aborto. Dizer, obviamente que há um princípio de tu és a favor da vida, portanto o aborto não. É logo o Estado que tem que intervir, e muitas vezes intervém de forma errada. E depois vais ter sempre lutas de direitos, né? que é o que se passa agora. É o direito das mulheres, ou é o direito à vida, ou é o direito isto, ou é o direito do outro. E aí o Estado cada vez mais tem que se tornar totalitário para tentar estabelecer uma ordem que as pessoas rejeitaram, e que se calhar não, e por já não estar baseado em princípios bíblicos e numa verdade que é realmente absoluta e que toda a gente concorda, dá-se esse caso. O que é que tens-me a dizer sobre isto? Não, nós já tentámos falar um bocadinho acerca disto. Eu não sei se concordo ou se discordo. Aquilo que provavelmente diria é que nós olhamos para a moralidade como um chão que deve ser nosso, no sentido de vivência, mas eu não sei até que ponto é que a Igreja está melhor numa sociedade que é ou não deixa de ser moral, por estar mais à vontade. Tu olhas para Atos, olhas para os primeiros 3 séculos da Igreja, e a Igreja cresce quando está numa circunstância moralmente adversa. Eu estava a ler um bocadinho, estava a ouvir também, e o Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda no início do século XX, ele era reformado, e isto vai-nos levar, de alguma forma, pode-nos levar à questão do secularismo e da laicidade. Portanto, por um lado, a ideia de que o Estado não deve estar
envolvido, ou que deve haver uma divisão entre Estado e religião, e por outro lado a questão da laicidade, ou seja, uma proteção, mas não privilégio por parte do Estado das religiões, todas elas. E o Kuyper no programa dizia qualquer coisa como: o Estado não pode privilegiar nem os reformados, e ele era reformado, nem qualquer outro tipo de igreja, apesar do Estado ser de influência reformada, ou seja, ele vivia a sua fé e o partido tinha essa norma. Para que a igreja trabalhe, e aqui a expressão é dele, para que os seus campeões façam uma defesa pública da sua fé, para que a igreja defenda a sua fé na arena pública. Quando o Estado privilegia a igreja, cria uma igreja fraca. Mas eu acho que aqui, são duas questões distintas. Sim. São duas questões distintas. Porque aqui uma coisa que ele estava a dizer, que esta pessoa que eu estava a ouvir estava a dizer, não era que o Estado desse primazia à igreja, era as pessoas, como as pessoas deixaram de frequentar as igrejas, o Estado tem que entrar mais na vida das pessoas. Isso é óbvio. Pois, mas assim, eu acho que é aquelas coisas. Eu acho que o medo é tu achares que tu vais ser mais forte quando tens uma sociedade moralmente cristã. E eu acho que, do ponto de vista de vivência e de fé, acho que é o contrário. Diz lá outra vez. O que esse argumento está a dizer de alguma forma é, por um lado, é perceber que a sociedade que nós estamos a entrar, em que estamos, já é pós-cristã ou está muito próxima do sem dúvida. E por outro lado, parece que tem medo da vida da igreja numa sociedade pós-cristã. O meu ponto é o contrário. Eu acho que a igreja tende a ser mais forte e a crescer mais verdadeiramente numa sociedade pós-cristã do que numa sociedade cristã. Sim, isso eu concordo contigo, ou seja, eu acho, e acho que as duas coisas não são mutuamente exclusivas, porque o que eu vejo é qualquer sociedade que tenha princípios que ainda tenham uma base mais cristã, eu acho que é uma sociedade que, de alguma, mesmo que e estamos a falar de moralidade, né? Já nem estamos a ir ao assunto da fé, porque isso não impões a alguém, né? Mas só o facto de a maior parte dos habitantes de um determinado país poderem ter um chão que é comum e dizerem nós acreditamos nisto, que é o que hoje em dia cada um acredita no que quer, isto é a verdade, isto é o que nós acreditamos, ajuda a que a sociedade floresça, quando tem princípios firmes em algumas coisas que são verdade, que é o que eu acho que hoje não temos. Mas depois também concordo, o revés da moeda realmente é essa, é a história que nós vemos, como tu estavas a dizer na Bíblia, logo das primeiras igrejas, e que nós vemos, por exemplo, ainda hoje que nós oramos muito pela igreja perseguida, os países onde a igreja cresce, por exemplo, a China, que o boom, ou seja, num dos países em que a Índia, os países onde a igreja mais perseguida é onde a igreja floresce. Pronto, o Espírito Santo faz o que tem que fazer, onde tem que fazer, e acho isso incrível. E é aí que eu acho que as coisas não são mutuamente exclusivas. E isto não é que, como tu estavas a dizer, não é algo que fosse novo, mas ouvir alguém expor a coisa assim, para mim fez muito sentido. Que é isso, ele nem estava a pôr de uma questão só de fé, mas as pessoas, e depois lembrei-me de Nietzsche, matámos Deus. E depois Nietzsche continua e depois diz assim, agora vamos lá ver onde é que é quem é que vai definir a verdade. A partir de mim tu tiras Deus da equação e deixa de ser Deus que define o que é a verdade, o que é a palavra, o que é que vai definir a verdade. E pronto, e aqui estamos. Somos nós. Cada um tem a sua verdade. Mas achei muito interessante. Deixa-me, não sei se queres ir andando para o fim, mas estou a ler uma coisa. Eu já li alguns livros dele e encontrei um livro de aforismos. O livro chama-se Uma Beleza que Nos Pertence, do José Tolentino Mendonça. Nunca li nada dele. É bom de ler? Sim,
Há questões que tu vais dizer à mãe, há outras questões que vais dizer vá de reto, mas que têm a ver também com a própria teologia católica e a forma como se olha para algumas realidades. Mas é um assunto que nós temos falado algumas vezes e é um assunto que até temos falado várias vezes na igreja, que ele coloca assim: o maior equívoco na vida espiritual é vivermos das coisas de Deus e não vivermos de Deus. Vivermos só daquilo que nos traz consolação. Forte isso, é? Para quem vai à Lapa não é nada de outro mundo, é uma realidade que é pregada vez após vez, mas acho a maneira também como está colocada, e posso repetir, o maior equívoco na vida espiritual é vivermos das coisas de Deus e não vivermos de Deus. Vivermos só daquilo que nos traz consolação. E a verdade é que essa é uma das dificuldades que nós temos, e era um bocadinho aquilo que a gente falava a semana passada também do podcast, de alguma forma, era aquele ponto que tu levantavas, que ele diz: se eu não tivesse passado pelo problema de ficar paraplégico, não tinha aprendido a viver dependente de Deus e agradecido a Deus. Está colocado de uma outra forma, mas de alguma forma é o resumo daquilo que a gente falou a semana passada. E aí concordo contigo, às vezes é tão difícil, e eu já fiz muitas vezes essa oração, e acho que outras pessoas já fizeram, que é: não fica, agora não é exatamente assim claro, mas é: Deus não me deixe que fique embriagado pelas tuas bênçãos e que me impeça de ver o Deus das bênçãos. Que é muito fácil isso, né? Seja no bom ou no mau, e podemos inverter, né? Seja as coisas boas, como ficarmos embriagados nas coisas más e esquecemos quem é o Deus que está por trás. Provérbios diz: nem me des o muito, nem me des o pouco. Nem me des o muito para que eu, tendo muito, diga que tu não existes, não me des o pouco para que eu não furte e... já não lembro qual é a expressão, mas é que não é amaldiçoa o teu nome, mas é que traga mau nome ao teu nome. Portanto, às vezes é esse equilíbrio que nós temos, essa dificuldade. E essa é a oração do autor, quando diz: nem me des o muito, nem me des o pouco. Essa citação era de algum livro? Desculpa, tu se calhar disseste, eu não sei, que era do José Tolentino. Eu acho que disseste o nome do livro, mas eu não... Uma beleza que nos pertence. Disseste, uma beleza que nos pertence. Ok. Que é de sal. É recente ou não? Terá 2 ou 3 anos, mas esta é uma reedição já deste ano. O livro é de 2019, provavelmente por isso, na altura da pandemia, depois deve ter ficado um bocado, mas foi reimpresso agora em junho deste ano. Okay. Estou ainda no início, mas é interessante. Muito bem. Meu caro, estamos a conseguir manter os 30 minutos. Estou a gostar. Da Bear, é isso? The Bear. Gostava que fizes. Eu gostei muito mesmo. Muito, muito, muito. Depois do último episódio, desisti na 27ª temporada. Mas o 9º episódio, eu acabei de ver o 9º episódio com a Joana, e estava a dizer: isto foi dos melhores episódios que eu já vi. É mesmo... gostei mesmo muito. Agora tu vais, depois na próxima semana a gente discute e tu vais. Esta semana de certeza absoluta que não vejo. Tenho uma oficina de pregação. É verdade. Quinta a sábado, e tenho que preparar coisas. Dificilmente vou ver alguma coisa. Mas para outra. Meus caros, até para a semana. Não se esqueçam de nos seguir nos sítios do costume: Facebook, Instagram, podem ouvir ou subscrever o podcast nos sítios do costume em termos de podcast, e deem uma nota, façam um comentário, isso dá-nos algum alento e ajuda a que o podcast seja mais visto. Meus caros, até para a semana, Joel, um abraço. Abraço, meu amigo.